Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 20, diz assim a santa palavra do Senhor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar, irmãos, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor nesse momento, clamando a sua graça sobre nós. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Pois como eu dizia há pouco, a tua palavra é tão maravilhosa, a tua palavra é tão perfeita, Deus, que ela enche a nossa alma de alegria, de renovo, de esperança, assim como de temor também, pois o Senhor é santo e todo-poderoso. Deus, fala aos nossos corações nessa noite, que o Senhor venha a esclarecer, a iluminar a mente do meu irmão, que o Senhor venha a aquecer o coração daquele que está abatido, que está cansado, que está precisando do renovo do Senhor, e que nessa noite o Senhor aumente a nossa fé, o Senhor aumente a certeza que temos do teu amor por nós, amor demonstrado em Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar, e que o Senhor também gere em nós um santo temor, Deus, pois o Senhor é o Deus todo-poderoso, santo e perfeito, e nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos alcançou com a tua graça e misericórdia. Seja conosco nesse momento, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, antes de entrar nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, queria fazer um brevíssimo retrospecto, se você quiser, ouça novamente a mensagem que está lá. Mas na mensagem anterior, em que eu falei sobre Apocalipse 1, versículos 1 a 8, eu botei 3 tópicos a saber. Eu falei que ali no início fala de uma promessa para o presente, mas como eu dizia há pouco, o versículo 3 fala: felizes, bem-aventurados, os que ouvem, leem e guardam as palavras desse livro maravilhoso, assim como de toda a Escritura. Falei que o livro de Apocalipse, então, ele é um livro que traz uma promessa para o presente, para hoje, para dia 14 de junho de 2020, ou para o dia que você ouve essa gravação. Promessas do Senhor de bem-aventurança, de felicidade, de plenitude espiritual nos dias de hoje. Também falei acerca da segurança quanto ao passado, pois o livro de Apocalipse está intimamente conectado com todo o Antigo Testamento. Como eu falei, Apocalipse, como alguns às vezes entendem erroneamente, como se fosse um livro destacado da Bíblia, ele não está destacado, ele está intimamente conectado com toda a história da redenção que Deus vem escrevendo desde o princípio. E por fim, falei que Apocalipse também traz esperança para o futuro. Então ele traz uma promessa para o presente, segurança quanto ao passado, tanto ao passado da história de Deus quanto ao nosso próprio passado, pois Deus escreve a nossa história, ele nos chamou, e esperança quanto ao futuro. E hoje, irmãos, adentrando essa segunda parte do capítulo 1, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns termos. Eu não coloquei tópicos nessa pregação de hoje, mas algumas questões ali chamaram muito a minha atenção. Eu creio que, assim como edificou e abençoou a minha vida, Deus há de edificar e abençoar a sua vida também.
por meio da exposição da sua palavra. Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o apóstolo João, que recebeu a palavra de Deus, o apóstolo João, que recebeu essa revelação maravilhosa, ele não estava, irmãos, como quando eu falei muito sobre isso quando eu preguei aquela série de mensagens, que também está disponível no nosso canal, sobre Filipenses, que Paulo escreveu aos Filipenses numa prisão, possivelmente uma prisão domiciliar em Roma. João estava preso, estava isolado, exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha. E ele estava ali afastado. Por quê? Por que João estava ali? Porque ele roubou alguém? Porque ele furtou? Porque ele sonegou impostos? Porque ele cometeu alguma falha moral ou então prejudicou alguém? Não. Ele estava ali, como nós lemos, na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui eu aprendo, irmãos, que nem sempre a nossa fidelidade a Deus redundará em conforto. Infelizmente, a igreja brasileira, a igreja evangélica de forma em geral, é uma igreja que hoje tem pouca força, é uma igreja fraca, tem buscado se agarrar em apoios políticos, mas a nossa força não é nesse mundo, irmãos. Não que não devemos ter algum posicionamento político, mas a nossa força é uma força espiritual, uma força que Cristo nos concede para sermos sal e luz nesse mundo. Então a igreja estava em sofrimento, a igreja estava padecendo perseguição, a igreja estava sofrendo. João estava ali preso por causa do reino de Deus, da sua perseverança em Jesus, por causa da sua fidelidade em pregar a palavra de Deus e testemunhar que Jesus é o Cristo. E naquela época, irmãos, em que havia em alguns momentos a ênfase no culto ao imperador, Jesus se apresentar como Kyrios, que é a palavra grega para Senhor, e falar que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor, Jesus Cristo é aquele que se coloca como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Isso ofendia muito a religiosidade de muitos ali que cultuavam o imperador como se ele fosse divino. Então João estava sofrendo. Mas eu quero te dizer, irmão, se você sofre, Pedro fala sobre isso também. Se você sofre por fidelidade a Deus, se você sofre porque você tem buscado servir a Deus, existe outro tipo de sofrimento. Às vezes tem pessoas que se dizem cristãs e que passam por sofrimento, como aquela pessoa que você já deve ter ouvido algo assim, que às vezes passa por um sofrimento no seu trabalho e fala: estou sendo perseguido, ninguém gosta de mim porque eu sou cristão, ninguém quer saber de mim porque eu vou à igreja. Aí você começa a conversar um pouquinho mais, começa a entrar num assunto, você começa a descobrir que a pessoa chega atrasada no trabalho, que ela não tem responsabilidade com as suas obrigações, que ela falta sem justificar ou faz justificativas absurdas. E ela não está sendo perseguida porque ela é cristã, está sendo perseguida porque ela é uma má profissional. Mas se você está sendo perseguido por fidelidade a Deus, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Se as pessoas disserem mal contra nós, mas estiverem mentindo, Cristo nos coloca como bem-aventurados. Não quer dizer que nós vamos amar e buscar o sofrimento. Mas se estamos sofrendo por fidelidade a Deus, devemos nos regozijar no Senhor. E aqui João estava sofrendo por causa disso. João estava sofrendo por ser fiel a Deus. E o que aconteceu, irmãos? O que acontece com esse homem? Na terra, ele foi preso. Diante dos governos desse mundo, ele estava encarcerado, estava exilado numa ilha. Mas diante dos reinos dos céus, ele recebeu a revelação plena de Jesus Cristo em sua glória. Olha como é que são as coisas. Para os homens ele era um exilado, para os homens ele não tinha mais nada, para os homens ele não podia mais pregar. E o que Deus fez com aquele homem? Colocou ele numa ilha, revelou o que nós encontramos hoje na epístola, no livro de Apocalipse, e isso abençoou a igreja nos últimos 2000 anos. Então os homens tentaram calar a voz de João, os homens tentaram encerrar o seu ministério, os homens tentaram fechar as portas para a pregação do evangelho. E o que Deus fez? Se o reino desse mundo trava a pregação do evangelho, o reino dos céus abre as portas para que o evangelho bendito de Jesus Cristo avance. E João recebe uma revelação, nós vamos ver isso na sequência, de Jesus Cristo glorificado. E essa revelação é bênção para nós até os dias de hoje. Então os reinos desse mundo não conseguem conter o evangelho. Os reinos desse mundo não conseguem conter o avanço da palavra de Deus. Porque quem garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não sou eu,
não é o pastor Roberto, não é o bispo Walter, não é qualquer homem que seja, mas é o próprio Senhor Todo-Poderoso. Então a vida cristã, a gente passa por lutas, passa por dificuldades, mas em meio ao sofrimento, em meio às portas fechadas, em meio ao exílio na ilha de Patmos, Deus se revela de forma gloriosa ao seu apóstolo João. Será que você tem curtido, entre aspas, o seu sofrimento? Você tem vivido aquilo ali, se deixado levar? Ou você tem enxergado como uma oportunidade de ter a revelação, uma revelação maior de quem é Cristo, de quem é o Senhor na sua vida? João assim o fez. E olha o que diz na sequência. No dia do Senhor, alguns argumentam que esse dia do Senhor seria o domingo, o dia da ressurreição, o dia que a igreja cristã adotou como dia de culto, mas outros questionam se o sentido do dia do Senhor é isso, não vou entrar nesse assunto, mas diz assim: achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Eu abri, irmãos, propositalmente com o Salmo 29, que diz, lá no Salmo 29, como nós lemos, versículo 3, fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então João, voltando lá a capítulo 1, versículo 10, ele fala que ouviu uma voz forte como de trombeta por trás dele, e dizia o seguinte, versículo 11, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Deus escreve aquilo ali e manda que João remetesse aquelas igrejas. Só que na Bíblia, o número 7, muitas vezes, ele é utilizado como um número que indica plenitude, perfeição. E ao escrever a essas 7 igrejas, que eram igrejas reais, eram cidades onde tinham grupos de cristãos reunidos, que tinham lideranças constituídas, que tinham irmãos sendo formados como discípulos de Cristo, em que o evangelho estava sendo pregado. Igrejas reais daqueles dias. Ao mesmo tempo que Deus está revelando a João que ele deveria escrever a revelação a essas 7 igrejas reais daqueles dias da Ásia, também essa revelação tem um significado para toda a igreja de todos os tempos. Então essas palavras que foram direcionadas inicialmente para essas 7 igrejas da Ásia têm um impacto profundo na nossa vida hoje. Nós, como igreja do Senhor, no século 21, na cidade do Rio de Janeiro, no nosso amado e sofrido Brasil, nós da Igreja Cristã Nova Vida do Anil, essas palavras são vivas para nós hoje também, pois Cristo ali colocou essas palavras e por isso que estão nas Escrituras, para que toda a sua igreja a conhecesse e usasse como instrumento para a edificação do reino de Deus e a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa palavra é para nós, irmãos. E olha o que diz o verso 12, que maravilhoso. Olha o que diz. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Mas o que são esses 7 candelabros? O que significaria isso? João, como nós vimos, ele estava ali, né, na ilha de Patmos, estava em espírito, ouviu uma forte voz que mandava ele escrever num livro que ele via as 7 igrejas. Ele voltou para ver quem falava com ele, voltou e viu 7 candelabros. O que são esses 7 candelabros? A literatura apocalíptica, que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse e em outros livros das Escrituras, como vamos ver aqui rapidamente em Daniel, Ezequiel, Zacarias usa muito da literatura apocalíptica também, ela tem muitos sinais e símbolos. Isso é maravilhoso, isso é didático, isso nos traz muito crescimento, mas também traz um risco. Pois devemos tomar cuidado, porque às vezes pessoas entendem que receberam o entendimento de certos símbolos do Apocalipse e fazem interpretações que não tem nada a ver. Lembra do que eu falei na pregação anterior? O livro do Apocalipse ele começa como se fosse com uma moldura. Começa falando lá em Apocalipse 1:3 que bem-aventurados os que ouvem, leem e guardam as palavras da profecia. Mas lá no finalzinho, os últimos versículos de Apocalipse falam que maldito é aquele que distorce as palavras desse livro. Então devemos ter muito temor, irmãos, ao interpretarmos, ao nos debruçarmos sobre essa palavra. Devemos nos debruçar, ler, orar, meditar, refletir, aplicar as nossas vidas, porque Deus nos ordena assim e fala que somos bem-aventurados nisso, mas devemos fazer isso com temor. E aqui, irmãos, Deus é tão generoso que nesse trecho a própria revelação explica quem são os candelabros lá no finalzinho, versículo 20.
do capítulo 1. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que João está vendo ali, ao ver aqueles 7 candelabros, era uma representação das 7 igrejas da Ásia Menor que nós vimos anteriormente quais são. Que no versículo 11 cita cada uma delas, e depois nos capítulos 2 e 3 tem uma mensagem específica para cada uma delas. Então, ele viu os 7 candelabros, e algo muito interessante no candelabro. Qual é a função do candelabro? O candelabro ele, tem uma haste que tem uma luz. A função do candelabro é iluminar o ambiente. E a função da igreja, irmãos, como Cristo nos ordenou lá também em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, é sermos sal da terra e luz do mundo. Então a igreja ela é o candelabro de Deus nesse mundo, esse mundo que jaz nas trevas, esse mundo que vive numa corrupção terrível, e não só corrupção de dinheiro, de coisas erradas que são feitas na política ou nos governos, mas a corrupção das pessoas viverem na podridão dos seus pecados. E em meio a tudo isso, Deus coloca-nos como candelabros, Deus coloca-nos como igreja, como luz para brilhar nas densas trevas desse mundo em que vivemos. Então, ao olhar os 7 candelabros, as 7 igrejas apontando para a totalidade da igreja de Cristo, no tempo, na história, no espaço, em todo lugar, ele viu algo maravilhoso no versículo 13, irmãos. E esse versículo 13 é fantástico. Olha o que diz: e entre os candelabros, ou seja, entre as igrejas, alguém semelhante a um filho de homem. E aí vamos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Se estiver com a sua Bíblia, abre em Daniel 7,13. Depois deixa aberto que eu vou voltar a esse texto mais à frente. Daniel 7,13 diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Só até aí. Então esse filho do homem, que depois nós vemos no Novo Testamento aplicando ao próprio Jesus, já era profetizado lá em Daniel. E onde está esse filho do homem, irmãos? Esse filho do homem está andando entre os candelabros. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso significa? Que Cristo está no meio da sua igreja. Às vezes a gente vê a igreja passando dificuldades financeiras, dificuldades de avanço, dificuldades missionárias, dificuldades de toda a ordem. Mas a igreja sendo candelabro de Deus, a igreja brilhando a sua luz em meio às trevas, levando a luz do evangelho, da salvação que é em Cristo Jesus, ela tem o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, caminhando entre os candelabros. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque a igreja não é empreendimento humano. A igreja não é algo que é feito pela nossa vontade. A igreja não é algo que nós... Por isso que muitas vezes alguns líderes eu entendo que falham ao traçarem algumas estratégias humanas e como se tivesse um controle, o domínio sobre as ações da igreja, sobre como a igreja vai agir e às vezes traçam uma série de estratégias. Eu lembro uma vez de um anúncio que eu vi que eu fiquei meio chocado, de um seminário que falava assim, ó, seminário para pastor, você já se forma com um salário de tantos mil-reais e já com uma igreja que não sei o que. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Como é que a pessoa não sabe nem quem está entrando no seminário e já garante a ele um ministério, uma carreira pastoral? Primeiro você tem que verificar se aquele homem tem chamado, verificar se aquele homem foi chamado por Deus, confirmar a sua vocação. E isso se dá muito mais no seio da igreja do que no seminário. No seminário você aprende, você estuda, você se dedica, isso é importante. Mas o que vai confirmar a vocação de um homem é a sua vida na igreja local, o seu serviço a Deus ali, que evidencia que ele tem um chamado pastoral, um chamado de liderança na igreja. E a gente vê os homens, às vezes, fazendo tantas estratégias, tantas coisas, mas quem anda no meio da igreja é o próprio Cristo. Ele é que garante, irmãos. E olha o que ele continua dizendo aqui no versículo 13. Alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E novamente, ó, sua voz como o som de muitas águas. Volte comigo lá em Daniel 7, mas agora a partir do versículo 9. Diz assim Daniel 7:9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou.
Sua veste era branca como a neve, mesma linguagem que nós vemos aqui. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Versículo 14. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Seu reino jamais será destruído. E agora vá comigo para o versículo 26. Mas o tribunal, 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então, ao João ver aquelas coisas, obrigado, a Priscila colocou aí Daniel 7,13, ele ao ver o filho do homem, semelhante ao filho do homem, como dizia Daniel, Jesus está vendo ali o cumprimento, irmãos, da profecia lá de Daniel. E aqui Ezequiel, vou ler rapidamente aqui Ezequiel 43, versículo 2 diz assim: vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. Então, a glória do Deus de Israel tinha uma voz como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória, diz lá Ezequiel 43, 2. Então, quando João fala isso aqui, ó, que a sua voz era como o som de muitas águas, seus cabelos eram brancos, possivelmente apontando para a pureza do Senhor. Quanto à neve, seus olhos como chama de fogo, nada foge aos olhos de Deus, nada está oculto diante do Senhor, ele conhece todas as coisas. Ao fazer essa imagem e associando a Jesus, como vamos ver mais à frente, João está deixando claro que aquele é o Cristo de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ele é o Deus Todo-Poderoso, e que ele anda no meio da sua igreja. Então a igreja, irmãos, ela não está perdida, a igreja não está vagando no mar da história, a igreja não está à deriva, abandonada, mas a igreja de Cristo, ela tem o seu próprio Senhor andando no meio dela e garantindo que ela vai cumprir cada um dos seus propósitos. E por isso não precisamos temer, nem devemos nos animar ou nos enredar em alianças com os governos desse mundo, alianças políticas para termos poder, termos relevância, porque o que nós temos como garantia é que o próprio Deus caminha no meio da sua igreja. Isso é maravilhoso. E ele continua aqui, no versículo 16, ele diz assim, ó, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Como vimos no versículo 20, vai dizer que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E esse termo anjos é usado depois ao falar de cada uma das 7 igrejas em Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Fala, e ao anjo da igreja em Éfeso, e ao anjo da igreja em Esmirna, e ao anjo da igreja em Tiatira, e ao anjo da igreja em Sardes, e por aí vai. E a palavra grega ali para ângelos é ágelos. Ágelos significa anjo mesmo, mas também significa mensageiro. Então alguns entendem que ali poderia ser como se fosse um anjo da guarda para cada igreja, mas o mais provável é que esteja falando da liderança da igreja, pois a liderança da igreja é quem tem o papel de trazer a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus, para o povo de Deus que congrega ali. Então, o que João está falando é que Cristo tem, versículo 16, na sua mão direita as 7 estrelas. Cristo tem na sua mão direita os anjos das 7 igrejas. Cristo tem a liderança da igreja em suas mãos. A liderança verdadeira da igreja verdadeira está nas mãos do Senhor. E louvado seja Deus por isso, irmão. Que é uma responsabilidade como líderes, é uma responsabilidade levarmos a mensagem do Senhor. Mas esse é essencialmente o nosso papel. Nosso papel é sermos portadores da palavra de Deus, para cumprirmos aquilo que Cristo nos ordena lá em Mateus 28, na conhecida grande comissão, fazermos discípulos dele, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos ensinou.
Claro que pessoas nos seguem, pessoas têm os seus líderes como referência, e deve ser assim. Paulo instruiu Timóteo a ser padrão dos fiéis. Mas, sobretudo, o nosso papel como mensageiros à igreja é fazer com que as pessoas sejam discípulos de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, cuja voz ressoa sobre as águas, que teve essa imagem maravilhosa vista por João e que caminha no meio da sua igreja e tem a sua liderança firmada em suas mãos. Louvado seja Deus, irmãos. Que texto maravilhoso. E mostra a grandeza de Deus, uma espada afiada de Deus, 2 gumes. A palavra de Deus, ela corta, a palavra de Deus é poderosa. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. E aí, qual foi a reação de João diante disso tudo? E aqui eu queria falar de uma coisa de bastante aplicação prática, irmãos. Porque... Deixa eu beber uma água. Infelizmente, a igreja brasileira perdeu muito da sua reverência a Deus. Certamente nós humanos temos uma tendência muito pendular. A gente tende a ir de um extremo ao outro. Então, a hora estamos num extremo, a hora estamos no outro. E é certo que décadas atrás a igreja brasileira talvez tenha passado, isso é certo, não diria talvez, eu não era cristão nessa época, mas a gente sabe disso, que havia muito legalismo, muita rigidez, questões de costumes, e a igreja começou a mostrar que isso não era bem assim. Só que o que a gente vê hoje é que a igreja foi para o outro extremo. Eu conversava com um diácono esses dias, não vou entregar qual deles, até, mas não tem nada demais, poderia falar tranquilamente. Mas falava que, por exemplo, uma coisa que me incomoda um pouco são músicas, louvores que se dirigem a Deus como você. Estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo que o autor não é crente, que ele é pecador e que a gente nunca deve cantar uma música dessa na sua casa ou no seu momento de comunhão. Mas especialmente no contexto da igreja, eu tenho um pouco de dificuldade de, junto com a igreja, me direcionar a Deus como você. Isso não está como mandamento na Bíblia. Está lá o 11º mandamento, não chamarás Deus de você. Isso não está na Bíblia. Mas é uma percepção minha que eu ouvi de um pastor muito experiente uma vez, e que eu acho que revela um pouco da irreverência presente na igreja hoje em dia. Irmãos, Deus não é um coleguinha com o qual nós trocamos ideia. Deus não é uma pessoa que nós chamamos para tomar um suco, para tomar um refrigerante, ficamos conversando com ele. Outras músicas chamam Deus de você ou não chamam Deus de você, mas tratam de Deus numa relação. Deus é amor, Deus nos ama, Deus é poderoso para nos salvar, Ele tem misericórdia por nós, mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Essa imagem marcante de João aqui mostra o poder, a soberania, seus cabelos alvos como a neve, da sua boca saindo uma espada de 2 gumes, sua face como o sol. Nós devemos temer a Deus no sentido de ter medo de Deus, mas sim ter respeito a Deus. Não devemos agir com Deus de forma temerária, como se Deus tivesse com um raio assim para qualquer pecado nos fulminar. Não é assim. Mas também, irmãos, não podemos ir para o outro lado do pêndulo. E eu conversava com esse irmão e falava assim, eu tenho um pouco de dificuldade de músicas que se referem a Deus como você. Talvez você tenha músicas que você goste, estou dizendo que você está pecando em fazer isso. Mas especialmente no âmbito da igreja, a gente precisa ter reverência, irmãos. A irmã botou aí que tem uma artista que chama Deus de o cara lá de cima. Misericórdia, irmão. Que seja ela lá, mas a gente na igreja não pode ter esse tipo de menção, irmãos. A gente precisa ter temor e tremor e reverência diante de Deus. E qual foi a reação de João depois de ver essa imagem do Cristo glorificado com todas essas figuras apontando a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder? Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Só essa primeira parte por enquanto. Eu acho, irmãos, que a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu acho que as pessoas falam com Deus, se relacionam com Deus de uma forma muito irreverente hoje, quando deveriam, ao se ver na presença de Deus, cair na sua presença como morto. Porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Estamos diante daquele que tem todo o poder. Estamos diante daquele que fez céus e terra, daquele que é o Deus Todo-Poderoso, daquele que é o Deus Criador dos céus, Criador da terra, daquele que é o Deus que sempre existiu, que não teve começo, que não terá fim. Nós um dia seremos imortais, um dia estaremos para sempre na presença do Senhor, mas Deus não é imortal, Deus é eterno, porque Ele não tem início nem terá fim nunca. Então esse Deus Todo-Poderoso devemos amar, devemos saber que Ele nos permite nos chegar a Ele como Pai, chamar de Abba Pai, mas devemos ter reverência, irmãos. E João, como muitos homens que nós vemos nas Escrituras, ao ter até essa imagem maravilhosa, até assustadora do Cristo, ele caiu no chão como morto, irmãos. E talvez precisamos rever isso. E ao chegar na presença de Deus, termos mais temor e reverência.
E assim abrirmos nosso coração, rasgarmos nossa alma, mas sabemos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E aí olha o que acontece depois, versículo 17 ainda. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então, ao buscarmos a Deus, ao sermos perseguidos por causa da justiça, ao sofrermos por conta de nossa fidelidade a Deus, Deus nos revelará coisas maravilhosas, e se tivermos realmente temor e reverência a Deus, isso por vezes vai nos gerar um temor, até mesmo medo. Mas Deus não quer que a gente tenha medo. Ele quer que nós somente entendamos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o primeiro, é o último. E aí Jesus continua dizendo no versículo 18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa semana a gente, entristecido pela partida do irmão Valmir, e, se não me engano, o pastor Leandro falava sobre isso. Nós oramos, nós clamamos que Deus o restaurasse, mas Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim o pastor Leandro que falou, filho dele, do diácono Valmir. Porque Deus é que tem a chave, Cristo é que tem a chave da morte e do inferno, irmãos. Ele é que tem a chave, Ele é que tem todo o poder. Então nós temos que ter temor diante desse Deus maravilhoso. E Ele fala aqui, estive morto, mas agora estou vivo. Cristo morreu de fato, irmãos. Não foi uma historinha, não foi um teatrinho. Jesus não fingiu que subiu à cruz ou subiu só em espírito, não sentiu aquelas dores. Ele morreu, ele experimentou a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia fala que se nós com nossos lábios confessarmos que Cristo é o Senhor, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então Deus nos chama a uma aliança com Ele, com esse Deus todo-poderoso, magnífico, que nos deve gerar temor ao chegarmos diante dEle, que nos deve por vezes deixar como João aos seus pés como morto, mas que nos fala, não tenha medo. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem todo o poder, meus irmãos. E aí, já concluindo o versículo 19, o que fazer com tudo isso? O que fazer com toda essa revelação do Cristo bendito? O que fazer com essa palavra maravilhosa que chega até nós? O que fazer com tudo que Deus tem nos dado, nos acrescentado como igreja de Cristo? E aí o versículo 19, ele diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E essa linguagem, esses termos, retornam lá no capítulo 4, depois de as cartas serem direcionadas diretamente às igrejas nos capítulos 2 e 3, Deus começa a conceder as visões a João a partir do capítulo 4 e volta falando sobre isso, das coisas que estão por vir. Então, João, ao sofrer por causa do evangelho, ao ser exilado, ficar como prisioneiro e ter essa revelação magnífica de Jesus Cristo, ele é comissionado a escrever para anunciar essa revelação de Deus. E eu creio que é isso que Deus tem para nós, irmãos. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Independente se você está sofrendo ou você está vivendo, mesmo em meio a tudo isso, um momento de tranquilidade, de bonança. Como eu falava com uma pessoa essa semana que falou, olha, pastor, em meio a essa pandemia, eu louvo a Deus porque eu estou tendo muito mais tempo com meus filhos, nós estamos convivendo mais, está sendo um desafio fazer trabalho da escola com eles, fazer tudo isso, está sendo desafiador, mas está sendo um momento que eu não tinha muito tempo de poder estar mais reunido com a minha família. Deus tem concedido coisas boas, mesmo em meio a essa quarentena. Mas, independente disso, irmãos, quando Cristo nos chama para nos revelar quem Ele é, por meio da sua palavra, não é para nós guardarmos para nós mesmos. Quem é Deus para você? Quem é Cristo? Você vê o Senhor como se fosse um amigo de escola, um amigo de infância, um colega de muitos anos de convivência, ou Deus Todo-Poderoso? Se você já entendeu que Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Cristo é o Deus encarnado, que esteve morto, mas ressuscitou e vive e reina para todo sempre, um dia voltará para nos buscar. Se você já entendeu isso, se Deus já abriu o seu entendimento para compreender as suas santas escrituras, você não pode guardar isso para você, eu não posso guardar isso para mim, nós precisamos anunciar. João viu isso tudo não para ele ter uma magnífica visão e ficar contemplando a Deus até a sua morte, mas para que ele escrevesse essas santas palavras, chegassem às 7 igrejas da Ásia Menor, e chegassem à igreja do 1º século, e chegassem à igreja do 5º século, e chegassem à igreja do 1º, do 2º milênio, e chegasse a mim, e chegasse a você nesta noite. Porque João cumpriu o chamado que Deus fizera para ele. Então, por vezes, nos preocupamos muito com as coisas dessa vida, e perdemos de vista que Deus tem nos revelado quem Ele é, para que nós não vamos como João escrever, pois o cânon está fechado, a Bíblia já está completa.
mas nós vamos escrever com as nossas vidas uma história que glorifique a Deus e anuncie o seu santo evangelho. E o versículo 20, como já lemos, diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A igreja está nas mãos de Cristo. Não tema, Deus tem todo o poder. Confie no Senhor. Ah, meu casamento está passando por problemas, eu estou com problemas financeiros. Deposite sua vida nas mãos do Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Peça a Deus: Senhor, me revela, pois eu estou sofrendo, às vezes por conta de um pecado no passado, por conta de um erro, mas já me arrependi, quero viver em novidade de vida. Revela-te a mim. Faça essa oração essa noite. Fala: Senhor, talvez o Senhor não vá se revelar a você como se revelou a João. Certamente não para escrever a Bíblia, porque a Bíblia já está escrita. Mas quem sabe Deus vai te dar uma experiência, Deus vai te abrir os olhos para contemplar as maravilhas da sua lei, como diz o salmista. Você vai ter uma experiência nova com Deus, você vai ter a sua fé renovada em Deus, você vai ter a sua esperança renovada, o teu amor, o teu primeiro amor renovado, como o Cristo fala a uma daquelas igrejas. E nisso, Deus vai te usar poderosamente para pregar o evangelho para o seu vizinho, no seu condomínio, na casa ao lado, no seu trabalho, no ônibus, na faculdade, onde Deus te colocar. Porque assim como João foi comissionado por Deus a escrever o que ele viu, e essas palavras se tornaram bênção nas 7 igrejas daquela época, que são bênçãos para nós até hoje, Deus nos tem chamado para anunciarmos o teu santo evangelho. Então eu creio, irmãos, que é momento de termos mais reverência a Deus. É momento de nos voltarmos mais para o Senhor. É momento de clamarmos ao Senhor. É momento de reconhecermos que mesmo em meio ao sofrimento, Deus é poderoso para se revelar com a sua voz de muitas águas e nos trazer para uma vida que glorifique o seu nome. Vamos orar.